Vamos agora dar início ao capítulo 6, e o capítulo 6 ele versa sobre a série de Fourier para sinais de tempo contínuo. A série de Fourier, por sua vez, permite representar um sinal periódico através da soma de diferentes exponenciais complexas. Permite também sintetizar sinais periódicos arbitrários através dessa soma das diferentes exponenciais complexas. Ou seja, basta que você, a partir de um dado sinal, extraia os coeficientes da série que representam aquele sinal e com isso você tem um modelo matemático capaz de sintetizar aquele sinal que você, por exemplo, esboçou. A série Fourier ela também evidencia quais são as harmônicas presentes naquele dado sinal. E com isso, por exemplo, nós podemos calcular a taxa de distorção harmônica ou outras medidas. A partir dos coeficientes da série, é possível também determinar qual é a potência daquele dado sinal, mais ou menos nos mesmos moldes do teorema de Rayleigh abordado no capítulo anterior. A transformada de Fourier de sinais periódicos, ela também pode ser obtida através dos coeficientes da série de Fourier. Ou seja, uma vez que eu determinei os coeficientes da série de Fourier para aquele dado sinal periódico, eu consigo diretamente obter qual é a transformada de Fourier desse dado sinal. Então, nesse contexto, o objetivo desse capítulo seria introduzir a série de Fourier e apresentar suas propriedades, determinar o espectro de sinais periódicos e discutir qual que é o papel das harmônicas na síntese desse sinal periódico, mostrar como os sinais periódicos eles podem ser sintetizados através da série, ou seja, você faz um esboço de um sinal, extrai os coeficientes que representam aquele dado sinal e a partir disso você tem um modelo matemático para fazer a síntese desse sinal. Nós pretendemos discutir também um pouquinho sobre o fenômeno de Gibbs, e o fenômeno de Gibbs ele versa sobre a síntese de sinais, ele mostra que existe um efeito ali indesejado, mas que a gente não consegue contornar, quando nós estamos fazendo a síntese de sinais que têm variações abruptas. Um outro objetivo do capítulo seria estabelecer a relação entre a transformada de Fourier e a série de Fourier. Como vocês devem lembrar no capítulo anterior, nós falamos que a transformada de Fourier ela serve para sinais que são não periódicos. Obviamente, nós derivamos a transformada de alguns sinais periódicos, mas a intenção aqui é o que? É mostrar que todo sinal periódico tem transformada de Fourier e a transformada de Fourier ela pode ser obtida, por exemplo, através dos coeficientes da série. E só para encerrar essa introdução, eu gostaria só de destacar que nós vamos nos referir nesse capítulo como série de Fourier, mas entenda que é a série de Fourier para sinais de tempo contínuo. Para sinais de tempo discreto, nós vamos discutir à frente. Então, quais são as definições matemáticas por trás da série de Fourier? Vamos partir da ideia de que nós temos um sinal x de t, esse sinal ele é periódico e tem período fundamental t0. Logo, ele satisfaz essa relação nós vimos lá no capítulo 1, que estabelece a própria definição de um sinal periódico. Ou seja, x de t vai ser igual a x de t mais tzão, e esse tzão é o período fundamental do sinal. Se o sinal é periódico, então, ele pode ser representado através desse somatório, onde nós temos os coeficientes da série de Fourier, que ponderam exponenciais complexas de frequências múltiplas de ω0, sendo esse k um número inteiro. Ou seja, eu faço a síntese do meu x de t, baseado em exponenciais complexas, do tipo e na jk ω0t, e essas exponenciais complexas são ponderadas por esses coeficientes ck da série de Fourier. Então, essa equação poderia ser vista como uma equação de síntese. Já essa outra equação, ela mostra como que nós podemos obter os coeficientes da série de Fourier, ou seja, o ck, a partir do sinal de tempo contínuo, realizando essa operação de integração. O que a gente percebe aqui? Que essa operação se assemelha muito com a operação que nós fazíamos lá na transformada de Fourier, ou seja, nós saímos do domínio do tempo e obtínhamos uma representação no domínio da frequência. Aqui a ideia é a mesma, nós saímos do domínio do tempo para obter uma representação no domínio da frequência, ou seja, para determinar quais são os coeficientes da série de Fourier. Essa equação de baixo, portanto, poderia ser vista como uma equação de análise. E elas funcionam como um par. Então, na equação de síntese, eu faço a síntese de um sinal a partir dos coeficientes da série. Na equação de análise, a partir de um dado sinal, eu consigo determinar quais são os coeficientes da série de Fourier.
Portanto, qualquer sinal periódico ele pode ser representado como uma soma de exponenciais complexas de frequências múltiplas de ômega zero, ponderadas por esses coeficientes CK. Cabem algumas observações sobre as expressões e eu vou tentar fazê-las agora. Olha só, quanto à equação aqui de análise, né? Observem que nós temos uma integral aqui denotada por a integral de t0. O que isso quer dizer? Dado que o sinal é periódico, não faz diferença se eu integrar de A até A mais t0 ou de B até B mais t0, desde que eu cubra um período completo do sinal. Para não ficar escrevendo limite inferior e limite superior, basta representar, então, integral em t0. Quando a gente enxerga isso na expressão, o que a gente tem que fazer? Integrar dentro de um período. Que período? Aquele que for mais conveniente para a operação de integração. Nós vamos ver isso em alguns exemplos logo mais. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que os CK, ou seja, os coeficientes da série, eles são calculados levando em conta um período completo do sinal x de t. Quanto ao significado dessas componentes espectrais, a gente pode estabelecer o seguinte: o C de zero ele caracteriza o valor médio do sinal, ou seja, o nível de C. Como que a gente observa isso? Se a gente faz aqui k igual a zero e aqui k igual a zero, isso aqui vira 1, logo fica a integral em um período do sinal dividido por 1 sobre t0. Estou calculando ali, seria o nível médio daquele sinal dentro do intervalo ali t0. Então, a princípio, esse é o significado do C0. O C de 1 e o C de menos 1, eles definem a amplitude da componente ômega zero, e a componente ômega zero é a componente fundamental. Afinal de contas, ômega zero é dado por 2π sobre t0, onde o meu t0 aqui ele seria o período fundamental. O C de K e o C de menos K definem a késima harmônica do sinal, lembrando que o K é sempre um número inteiro. Essas harmônicas elas ocorrem em múltiplos inteiros de ômega zero. A soma das harmônicas, e essas harmônicas naturalmente são funções periódicas, resulta também em um sinal que é periódico. Dado que nós estamos tratando de uma série, é importante estabelecer quais são as condições que precisam ser satisfeitas para que essa série converja. Nesse contexto, o Dirichlet estabeleceu que a convergência da série é garantida se essas três condições forem satisfeitas. A primeira condição diz o quê? Que a função tem que ser absolutamente integrável, ou seja, que x de t tem que ser absolutamente integrável. A segunda condição diz que a função x de t tem que ter um número finito de descontinuidades, para que você possa integrar em partes entre essas descontinuidades. E a função x de t tem que ter um número finito de máximos e de mínimos. Se essas condições são satisfeitas, o Dirichlet mostrou que a convergência da série é garantida para os trechos em que a função x de t é contínua e a série converge para o valor médio de x de t entre os pontos de descontinuidade. Isso aqui está relacionado com o fenômeno de Gibbs, que nós vamos estudar logo mais no capítulo. Quanto ao espectro do sinal, tal como na transformada de Fourier, os coeficientes da série de um sinal eles também podem ser decompostos como magnitude e fase. O que a gente sabe? Que o CK ele pode sim pertencer aos números complexos. Logo, para poder esboçar isso graficamente e ilustrar, é conveniente para nós decompor no espectro de magnitude e no espectro de fase, tal como nós já fizemos lá na transformada de Fourier. O que a gente tem de diferença aqui? Que o espectro de magnitude ele vai ser discreto e que o espectro de fase também vai ser discreto. Por que isso? Porque o espectro do sinal ele é definido apenas em múltiplos de ômega zero. Ou seja, ao esboçar isso graficamente, nós vamos ter, ou podemos ter, componentes não nulas em múltiplos de ômega zero. Então, 2 ômega zero, 3 ômega zero e assim por diante. Menos ômega zero, menos 2 ômega zero e assim por diante. Então, essa é a grande diferença. No caso da transformada de Fourier, nós tínhamos um espectro que era uma função contínua em ômega para sinais não periódicos. No caso de sinais periódicos, nós temos um espectro que é discreto em ômega. Para um sinal x de t que pertence aos reais, os coeficientes da série eles também satisfazem essa relação que está dada aqui. Ou seja, o C de K ele é igual ao C de menos K complexo conjugado. Essa mesma relação ela é observada lá na transformada de Fourier, quando a gente está trabalhando com sinais reais. Como consequência dessa observação, nós temos que o espectro de magnitude é uma função par
E o espectro de fase é uma função ímpar, novamente, nos mesmos moldes que nós tínhamos lá na transformada de Fourier. A demonstração, tanto da primeira relação quanto das outras duas, eles são derivadas dessa primeira, ela segue nos mesmos moldes que nós tínhamos lá na transformada de Fourier. Então não vem ao caso a gente rever isso aqui. Caso você tenha dúvida, volte lá no capítulo da transformada, reveja essa parte do vídeo. Além da representação de sinais periódicos através da série de Fourier exponencial, existe também a representação usando a série de Fourier trigonométrica ou a série de Fourier trigonométrica compacta. Obviamente, nós não vamos abordar a série trigonométrica e trigonométrica compacta em detalhes, mas eu só queria mostrar para vocês que existe uma relação entre elas e entre os coeficientes quando eu uso uma representação em relação a outra. Aqui eu trago a expressão da série de Fourier trigonométrica e nós observamos que ela é dada por um coeficiente A0, que caracteriza o valor médio do sinal, e por mais dois conjuntos de coeficientes, A de K e B de K. Os coeficientes A de K são calculados utilizando essa expressão aqui, ou seja, eu projeto o meu sinal x de t em uma base agora cossenoidal, e os coeficientes B de K, eles são calculados utilizando essa outra expressão, ou seja, eu projeto o meu sinal x de t em uma base senoidal. E com isso eu consigo então representar aquele sinal x de t a partir dessa base formada por senos e cossenos. Na prática, acaba ocorrendo que a representação usando a série de Fourier exponencial ela é mais conveniente, porque lá eu preciso calcular apenas um único coeficiente, que é o coeficiente CK, enquanto que aqui, por exemplo, usando a série trigonométrica, eu precisaria calcular pelo menos dois conjuntos de coeficientes, o A de K e o B de K. Em certas situações, por exemplo, se o sinal é par ou se o sinal é ímpar, ou o A de K ou o B de K vai acabar assumindo um valor nulo. Aqui eu trago uma demonstração da relação entre a representação usando a série de Fourier exponencial e a série de Fourier trigonométrica. Então partimos aqui da própria expressão que define a série de Fourier exponencial. E aí nós tiramos proveito de que uma exponencial complexa pode ser reescrita usando cosseno e seno, dessa forma aqui, afinal de contas, E mais J θ é igual a cosseno de θ mais J seno de θ. Com isso, eu tenho então um somatório de menos infinito mais infinito do meu CK, vezes esse cosseno mais J seno. Então, o que eu poderia fazer agora? Quebrar esse somatório em dois somatórios, um que vai de menos infinito até menos 1, está aqui. O outro somatório vai de 1 até infinito, mesma expressão, e sobraria então aquele coeficiente quando o k é igual a zero. E aí, se eu realizar uma troca de variáveis, por exemplo, nesse primeiro termo aqui, definindo algo como L igual a menos K e realizando a troca de variáveis, eu vou perceber que eu consigo depois agrupar o meu C de K, que vem daqui, com o C de menos K, que vai vir daqui, vezes o cosseno. E o mesmo vale para o seno. Com isso, o que eu percebo? Eu percebo que esse cara aqui, ou seja, CK mais C de menos K é o meu A de K, assim como C de K menos C de menos K vai ser o meu B de K da fórmula da série de Fourier, usando a representação trigonométrica. Então, com isso eu consigo mostrar que eu posso sair de uma representação e para outra, ou da outra voltar para aquela primeira. Portanto, o que a gente conclui aqui? Conclui que o C0 é o meu próprio A0. Concluímos também que C de K mais C de menos K vai ser o A de K. Concluímos também que o C de K menos o C de menos K vai ser o meu B de K. E, portanto, dessas expressões eu tenho que AK menos JB de K é 2 vezes o CK e A de K mais JB de K é igual a 2 vezes menos o C de K. Ou seja, essas duas expressões finais e aquela primeira do slide, elas mostram que existe uma relação direta entre o coeficiente CK, que é dado na série de Fourier exponencial, com os coeficientes A de K e B de K obtidos, por exemplo, quando nós estamos calculando usando a série de Fourier trigonométrica. A partir desta relação aqui, eu posso também estabelecer qual é a relação entre o espectro de magnitude e o espectro de fase. Como nós poderíamos fazer isso? Basicamente, a ideia seria o quê?
determinar o espectro de magnitude a partir dessa expressão, né? Então, nós teríamos C de K é igual a 1 sobre 2 A de K menos J B de K. Resta agora, para determinar o módulo, calcular o complexo conjugado disso. Então, ficaria C de K vezes C de K complexo conjugado. E com isso, eu obtenho essa expressão aqui para o módulo. Ou seja, o módulo de C de K é 1 sobre 2, raiz de A de K ao quadrado mais B de K ao quadrado. Isso é válido quando o K é diferente de zero. Enquanto isso, a fase ela é determinada de forma direta, né? Afinal de contas, a fase seria a parte imaginária, então está aqui, menos o B de K, sobre a parte real, está aqui o A de K. Então, eu teria que a fase do C de K é igual a tangente a menos 1 de menos B de K sobre A de K, sendo que esse menos pode estar aqui ou poderia estar aqui na frente. E com isso fica evidente que se eu determinar A de K e B de K, eu consigo também obter o espectro de magnitude e o espectro de fase e comparar com aquele espectro obtido através da série de Fourier exponencial. Nós temos alguns casos particulares que eu deixo aqui para vocês. Por exemplo, quando o A de K é zero, eu acabo assumindo então que o C de K ele vai ser menos J B de K sobre 2 e com isso o espectro de fase vai ser π sobre 2 quando o B de K for positivo e menos π sobre 2 quando o B de K for negativo. Por outro lado, quando o B de K é zero, eu verifico que o C de K vai ser igual a A de K sobre 2 e com isso eu tenho então que o espectro de fase vai ser menos π quando o A de K for positivo e mais π quando o A de K for negativo. Vale lembrar, sobretudo, que para a XDT real, o espectro de fase é uma função ímpar. E a discussão relacionada a esses casos particulares, ou seja, quando o A de K é zero e o B de K é zero, foram trazidas pela Emily em 2019. Bom, agora que nós já vimos as definições matemáticas da série de Fourier exponencial, da série de Fourier trigonométrica, vamos determinar os coeficientes da série para alguns exemplos de sinais para criar um pouco mais de sentimento sobre essa operação. Então, nesse primeiro exercício, o objetivo é determinar os coeficientes da série de Fourier para esse sinal periódico x de t. Esse sinal ele se estende de menos infinito até mais infinito. Ele também tem período t 0 igual a 2. Afinal de contas, ele vai se repetindo nesses intervalos de 2, né? De 0 a 2, 2 a 4, assim por diante. Dentro de um intervalo desses, a função matemática que descreve o comportamento final é essa e na menos 2t. E a partir disso, nós poderíamos estabelecer então que o t0, ou seja, o período fundamental, é 2 segundos e a frequência fundamental seria 2π sobre t0, ou seja, ω0 seria π radianos por segundo. Então, nós conhecemos a frequência fundamental, o período fundamental, e com isso nós poderíamos então estabelecer agora quais são os coeficientes da série de Fourier que caracteriza esse sinal. A expressão matemática que define os coeficientes da série é 1 sobre t0, integral em um período t0, x de t, e na menos j k ω0t dt. Nesse caso aqui, por exemplo, nós estamos interessados no intervalo de 0 a 2, logo a integral aqui poderia cobrir o período de 0 a 2, t0 é 2, e nesse intervalo a função vale e na menos 2t. Com isso, nós poderíamos então reescrever essa expressão como 1 sobre 2, integral de 0 até 2, juntar as exponenciais ali ficaria e na menos 2 mais j k ω0 t dt. Basta agora então integrar essa expressão, produziria alguma coisa como 1 sobre 2 vezes 1 sobre menos 2 mais j k ω0 vezes e menos 2 mais j k ω0 t no intervalo de 0 até 2. Basta agora substituir os limites ali de integração. Então, nós teríamos alguma coisa como menos 1 sobre 2, 2 mais j k ω0, que multiplica e na menos 2 mais jk ω0 vezes 2 menos e na 0. E na 0 é 1 e, portanto, nós teríamos alguma coisa como 1 sobre 2, 2 mais jk ω0 vezes 1 menos e na menos 2 mais jk ω0 vezes 2. Ok? Até aqui.
Nós poderíamos também substituir o ômega zero, afinal de contas isso já está definido, que é o π. Então, nós teríamos aqui π, aqui também. Com isso, nós poderíamos também abrir essa exponencial aqui em duas, né? Tal que o resultado seria alguma coisa como 1 sobre 2 mais j κπ vezes 1 menos e na menos 4 vezes e na menos j 2kπ. E aí cabe uma observação do seguinte: essa exponencial aqui ela é sempre 1. Afinal de contas, se nós recordarmos, nós temos o que? E na menos j 2kπ. Isso aqui poderia ser escrito como cosseno de 2kπ menos j seno de 2kπ. E aí, o que nós percebemos? Para todo k, o seno vai ser zero, afinal de contas vai ser seno de múltiplo de 2π, e o cosseno vai ser 1. Logo, essa exponencial ela produz sempre 1. Com isso, nós temos então que os coeficientes da série de Fourier para esse sinal seriam dados por ck é igual a 1 menos e na menos 4 dividido por 2 mais jkπ. Isso para todo k. Então, nós temos agora a definição matemática dos coeficientes da série de Fourier, e essa definição ela vale para diferentes valores de k. Só que veja que o nosso ck ele é uma função complexa, logo eu não consigo plotar diretamente esse espectro. Então, o que eu tenho que fazer? Decompor agora o ck em magnitude de fase, tal que eu possa plotar isso aí e enxergar o que está acontecendo. Eu vou abrir um novo slide e a gente já retoma o desenvolvimento. Portanto, a ideia é, a partir dessa expressão, determinar agora o módulo e a fase de ck. Então, o que nós sabemos? Que o módulo ele é dado pela raiz de ck vezes ck complexo conjugado, e, portanto, nós teríamos aqui 1 menos e na menos 4 sobre 2 mais jkπ, que multiplica 1 e na menos 4, 2 menos jkπ. E com isso, nós temos então que o módulo de ck vai ser dado por 1 menos e na menos 4, dividido por raiz de 4, 2 ao quadrado, mais kπ ao quadrado. Então está aqui o módulo de c de k. Como que nós poderíamos então obter o gráfico para representar isso? Substituindo valores de k e fazendo o cálculo para ver o que isso vai produzir. E a fase? A fase seria dada por menos tangente na menos 1. Afinal de contas, nós temos um número complexo no denominador. Então, aparece o menos aqui, que é uma contribuição negativa da fase, ou seja, é um atraso de fase. Tangente na menos 1 da parte imaginária, que seria dada por kπ, sobre a parte real. Os mesmos modos do que nós iríamos realizar lá no transformado de Fourier. Da mesma forma, para determinar a fase, basta substituir valores de k e ir plotando isso. Por exemplo, se eu considero k igual a zero, o que eu percebo? Eu percebo que o módulo de c de k vai ser 1 menos e na menos 4, dividido por raiz de 4 vezes 4, ou seja, dividido por 4. Isso aqui é aproximadamente 0,2454. Para k igual a 1, o que nós faríamos então? O módulo c de 1 vai ser igual a 1 menos e na menos 4, raiz de 4, 4 mais π ao quadrado. Isso vai produzir algo como 0,1318. Para k igual a 2, nós teríamos então o c de 2, que seria 1 menos e na menos 4, raiz de 4, 4 mais 2 ao quadrado, π ao quadrado. Isso vai ser alguma coisa como 0,074. E assim poderíamos ir seguindo. Então, nós poderíamos plotar o espectro de magnitude como função de k, e bastaria trazer esses valores aqui, por exemplo, para k igual a 0,
nós temos alguma coisa como 0,2454. Então, 0,2454. Para k igual a 1, nós teríamos alguma coisa como 0,1318. Para k igual a 2, nós teríamos alguma coisa como 0,074. E assim, bastaria ir substituindo outros valores de k e ir determinando. Nós sabemos também, lá no começo do capítulo, que para sinais que são reais, que é o caso desse, o espectro de magnitude é uma função par. Logo, o que acontece no eixo positivo vai aparecer aqui no eixo negativo também, da mesma forma. Então, seria aqui menos 1, menos 2, bastaria ir seguindo. Resta agora determinar a fase. E o espectro de fase, o que nós sabemos? Que é uma função ímpar de k. Logo, para ser uma função ímpar, a fase para k igual a zero, obrigatoriamente tem que ser zero. E se eu for substituindo valores ali naquela expressão do tangente da menos 1, ou seja, k igual a 1, k igual a 2, o que nós vamos perceber é que a fase de C de 1 vai ser alguma coisa como menos tangente na menos 1 de π sobre 2, que vai produzir algo como menos π sobre 3. Então, eu teria aqui, para k igual a 1, menos π sobre 3. Se eu faço a análise para k igual a 2, então teria C de 2, tangente na menos 1 de 2π sobre 2, isso que vai tendendo a alguma coisa do tipo menos π sobre 2. Então, nós teríamos aqui uma coisa que se parece com menos π sobre 2. Próximo, vai se aproximando ainda mais do menos π sobre 2 e assim por diante. O espectro de fase é uma função ímpar. No eixo negativo, o que ocorre é o comportamento inverso ali do eixo positivo. Então, o que a gente enxerga aqui? A gente enxerga mais ou menos o comportamento de uma tangente que vai saturar em π sobre 2 e em menos π sobre 2. Então, o espectro de magnitude é uma função par, o espectro de fase é uma função ímpar, o espectro de um sinal periódico é discreto, tal como mostrado aí, ou seja, a gente determina as componentes para valores de k inteiros, e o espectro de fase, naturalmente, também. O que é interessante também chamar a atenção aqui? Nesse caso, nós indexamos o eixo x usando k. Só que nós também poderíamos ter feito isso usando ômega. O que apareceria aqui, então? 1 ômega 0, 2 ômega 0, próxima componente seria em 3 ômega 0, e assim por diante. O mesmo vale para o eixo negativo, o mesmo vale aqui para o espectro de fase. Então, tanto faz representar o eixo x como em k ou em ômega. Depende da aplicação ou do contexto que você está desenvolvendo aquele exercício. Exemplo. Se você estiver desenvolvendo o exercício e envolver uma operação de filtragem, possivelmente vai ser mais interessante representar esse eixo x em frequência e não usando o índice K das harmônicas. Então, aqui eu deixo o passo a passo do desenvolvimento, para vocês conferirem também. Está aqui o resultado e aquele lembrete da exponencial de e na menos jk2π é sempre 1. Aqui nós temos o espectro de magnitude e o espectro de fase também. Quando plotamos isso para diferentes valores de k, nós observamos esse comportamento que está aqui para o espectro de magnitude, que confirma aquela ideia de que é uma função par, e nós enxergamos esse comportamento aqui para o espectro de fase, e a gente percebe que a função ela satura em π sobre 2 e em menos π sobre 2. Aqui eu destaco novamente que o eixo do x está indexado em frequência, ou seja, em ômega, mas poderia ter sido indexado em k, basta escalar o eixo x por ômega 0. E, considerando a série de Fourier trigonométrica, eu deixei o desenvolvimento relacionado ao cálculo de A0, ao cálculo de A de k e ao cálculo de B de k. Eu recomendo fortemente que vocês realizem esse desenvolvimento pelo menos uma vez, usando a série trigonométrica, só para pegar o sentimento a respeito das etapas do processo e da complexidade envolvida ali no cálculo.
Nesse slide, eu trago o desenvolvimento, que mostra que a partir do A de K e do B de K calculados usando a série trigonométrica, nós conseguimos obter os coeficientes CK relativos à série exponencial. E aí basta substituir AK e BK e vir manipulando essas expressões até chegar ali no resultado devido. E com isso, é possível verificar, né, que a partir dos coeficientes AK e BK, nós conseguimos obter o coeficiente CK. Então, tanto faz o espectro de magnitude ou de fase plotado a partir de AK e BK ou a partir de CK. São representações equivalentes. Nesse outro exemplo, a ideia é determinar os coeficientes da série Fourier para esse sinal aqui, que está em tela. O que nós percebemos? Que é um sinal periódico. E se a gente desenhar ele, o que nós vamos enxergar? Vamos ver aqui. Então, nós temos x de t. X de t é um trem de impulsos. Esses impulsos ocorrem em múltiplos de 4. Ou seja, um dos impulsos vai ocorrer na origem, quando L for 0. O outro impulso vai ocorrer quando o L for 1. E aí, nesse caso, nós temos o t igual a 4. Outro impulso vai ocorrer para t igual a 8. E assim vai seguindo. O mesmo ocorre aqui no eixo negativo. Menos 4, menos 8 e assim por diante. Por conta disso, nós percebemos que o período T0 é 4. E se o período é 4, então a frequência fundamental seria ω0 igual a 2π sobre T0, que daria 2π sobre 4. Portanto, nós teríamos ω0 igual a π sobre 2 radianos por segundo. Então, essa seria a frequência fundamental desse trem de impulsos. Para determinar os coeficientes da série, o que nós poderíamos fazer aqui? Estabelecer a expressão 1 sobre T0, integral em T0, x de t, e na menos j, k, ω0t dt. Isso seria alguma coisa como 1 sobre 4. E aí teríamos que definir quais são os limites de integração. Nesse caso, observe que vale mais a pena nós integrarmos no intervalo de menos 2 até 2. Afinal de contas, nesse intervalo, nós precisamos nos preocupar com apenas um impulso. Logo, o intervalo seria de menos 2 a 2. Fica fácil de modelar o sinal. Nesse intervalo, nós temos apenas um impulso acontecendo na origem. Menos e na jk ω0t dt. E aí vale aquela mesma ideia, né? Esse impulso ele é diferente de zero para t igual a zero. Basta eu avaliar essa função aqui para t igual a zero. Uma vez que eu faço isso, nós teríamos então e de zero. E de zero é 1. 1 é uma constante, não é função de t. Pode ir lá para frente da nossa expressão. Nós teríamos então 1 sobre 4, integral de menos 2 a 2, de delta de t dt. Essa integral aqui envolvendo o impulso e cobrindo o impulso, ou seja, contemplando o intervalo onde o impulso ocorre, ela é 1. Sobra então como conclusão que o nosso CK, nesse caso, vai ser 1/4. Isso vale para todo K. E com isso nós podemos agora plotar o espectro do sinal. Observe que nesse caso, como os coeficientes da série são reais, eu não preciso nem me preocupar em decompor em magnitude e fase. Dá para plotar diretamente eles aqui. O que nós vamos observar? Que nós vamos ter uma componente para K igual a 0, uma componente para K igual a 1, uma componente para K igual a 2 e assim por diante. Mesmo vale para K negativo, menos 1, menos 2 e assim por diante. E a amplitude dessas diferentes componentes é 1/4. Ou seja, um trem de impulso no tempo implica, no domínio da frequência, também em um trem de impulso. Aqui cabe reforçar mais uma vez que o nosso eixo x poderia ser indexado em ômega. Logo, nós teríamos aqui 0, ω0, 2ω0, 3ω0 e assim por diante, onde essas diferentes componentes irão ocorrer. Aqui eu deixo o desenvolvimento, os raciocínios que nós fizemos